Ciclo de potência gás Otto. Vamos fazer um exercício aqui de ciclo Otto. Um ciclo padrão A Otto opera a 300 kelvins, 95 kPa no início da compressão. A razão de compressão é 10,5. A temperatura máxima no ciclo é de 1800 kelvins. Considere calores específicos constantes e avaliados a 300 Kelvin e determine temperatura no final da compressão, pressão máxima, adição de calor, trabalho, eficiência. Vamos calcular um MAP aqui também, a pressão efetiva média. Então esse aqui é um exercício simples só para poder treinar o que nós vimos na aula passada da teoria do ciclo Otto ideal. Então a solução, o primeiro passo é fazer o diagrama pressão, volume, temperatura e entropia. E claro, nós precisamos antes fazer as considerações, avaliar as considerações para o ciclo Otto ideal. O que a gente considera no ciclo Otto ideal? Quantidade fixa de ar no interior do pistão cilindro. Sempre ar, ou seja, não é convertido em produtos de combustão. Sempre, se é ar, vai ser sempre gás ideal. O processo de combustão é substituído por uma transferência de calor, ou seja, aqui é a compressão. A adição de calor vai ser substituída, a combustão vai ser substituída por uma adição de calor de uma fonte externa. Então aqui eu tenho uma adição de calor. Não há processos de emissão nem exaustão, ou seja, é um ciclo fechado, um sistema fechado. Processos internamente reversíveis, então onde é internamente reversível, o processo de compressão e de expansão são internamente reversíveis, então no diagrama temperatura e entropia são processos isoentrópicos de 2 a 3 e de 3 a 4. Aqui de 4 a 1, processo de rejeição, exaustão é substituído por um processo de rejeição, ambos a volume constante, tanto a adição de calor quanto a rejeição de calor são processos a volume constante, e a compressão e a expansão isoentrópicas, adiabáticos reversíveis. Então, quais são os processos? Compressão adiabática, eu vou fazer uma compressão adiabática reversível, isoentrópica no diagrama temperatura e entropia. Transferência de calor a volume constante, essa aqui é a característica do ciclo Otto ideal, volume constante na adição de calor. Uma expansão adiabática reversível, portanto isoentrópica também. E a transferência de calor a volume constante, que é a rejeição de calor, voltando e fechando o ciclo. O ciclo aqui nesse sentido. Nesse sentido. E aí nós temos aqui o diagrama pressão-volume, temperatura e entropia. Como todo exercício de ciclo, uma vez que nós fizemos o diagrama, vamos fazer a tabela dos estados termodinâmicos e preencher os valores conhecidos. Então eu vou fazer a tabela dos estados. No caso aqui eu tenho 4 estados termodinâmicos, 1, 2, 3 e 4. Vou listar e vou preencher pressão, temperatura e volume também, no caso do ciclo Otto. Então a gente vai pelo enunciado. Tem que ele opera a 300 Kelvin, 95 kPa no início da compressão. Onde é a compressão? O início dela, no ponto 1. Eu vou fazer a compressão aqui. Então eu tenho 95 e 300 Kelvin. E a pressão máxima no ciclo de 1800. A temperatura máxima no ciclo de 1800. Onde é a temperatura máxima? Claro que a temperatura máxima vai ser depois do processo de adição de calor. Aqui no ponto 3, se eu olhar no diagrama temperatura e entropia, ponto 3, temperatura máxima. Esses são os valores conhecidos. E eu também sei a razão de compressão. O que é a razão de compressão? Para o ciclo Otto, a razão de compressão é a razão entre o volume máximo e o volume mínimo. Ou seja, o volume no ponto 1 pelo volume no ponto 2. Volume máximo pelo volume residual. Que, se a gente observar aqui no gráfico, o volume 4 também pelo volume 3. Essa é a razão de compressão. A razão de compressão é sempre um valor maior do que 1. Aqui no caso 10, 10,5. Nesse exercício 10,5, então sempre vai ser o maior volume, que é o volume total na câmara de combustão, pelo volume residual, que é o menor volume na câmara de combustão. Então aqui nós temos a razão de compressão e com isso a gente tem condições de começar a calcular as propriedades restantes para preencher a minha tabela dos estados. Então vamos começar aqui no estado 1. Ele me deu a pressão e me deu a temperatura. Então eu posso usar a equação dos gases ideais, utilizando o volume como volume específico. Eu não tenho a massa, mas eu tenho que a pressão vezes o volume específico é igual a constante do ar vezes a temperatura. Qual que é o valor de R? O valor de R é 287 joules por quilograma Kelvin, vezes a temperatura em Kelvin. Importante salientar que na equação dos gases ideais sempre a temperatura é em Kelvin, dividido pela pressão. Eu tenho aqui o volume do ponto 1. E aqui eu coloquei com todas as casas decimais e na tabela eu vou colocar só
só com menos casas decimais. Aqui eu vou usar todas, por quê? O ideal é usar todas as casas decimais nas contas, senão você vai truncando aqui e vai propagando esse erro de truncamento para as contas posteriores. Então, o ponto 1, ainda não comecei os processos, mas eu vou calcular as propriedades no ponto 1. Calculei então pressão, temperatura e volume, tenho todas as propriedades que eu preciso no ponto 1. Vou agora para o ponto 2. No meu ponto 2, o que iria estar acontecendo aqui? É uma compressão adiabática. Se eu olhar no diagrama temperatura-entropia, compressão adiabática e reversível, né? Nós estamos considerando processos reversíveis. Se eu olhar no diagrama temperatura-entropia, um processo isoentrópico. Se é um processo isoentrópico, eu posso usar equações isoentrópicas para gases ideais. T2 sobre T1, P2 sobre P1, K menos 1 sobre K, igual a V2 sobre V1, 1 menos K. Você pode manipular essa equação isoentrópica e escrever de várias formas, mas a gente usa aqui uma forma padrão e a gente adapta ela para o problema particular. Eu sei também que a razão de compressão é de 10,5. O que é a razão de compressão? Como nós vimos, é o volume total pelo volume residual, V1 sobre V2. Com isso, como eu já tenho o volume 1, eu consigo obter o volume 2, que vai ser obviamente menor, que é o volume residual, que é igual ao volume 3. Então o volume eu tenho aqui, e usando a equação isoentrópica, que trecho que eu vou usar aqui? Bom, V2 sobre V1 eu já tenho, que é aqui, ó, o volume 2 sobre o volume 1 é o inverso da razão de compressão. Então esse termo aqui eu tenho, que é igual a 1 sobre 10,5 elevado a 1 menos 1,4. É esse trecho aqui, certo? Então, se eu já tenho esse lado direito aqui, eu posso calcular minha temperatura T2 e a pressão P2. Certo? Então, isolando a temperatura T2 em função da razão de compressão, substituindo os valores, eu acho a temperatura T2 no ponto aqui reversível, né, isoentrópica. Se eu estivesse considerando as irreversibilidades, bom, meu ponto 2 real seria à direita. Se eu estivesse considerando as irreversibilidades, meu ponto 2 real seria à direita do ponto 2 isoentrópico. Da mesma forma que na expansão, meu ponto 4 real seria à direita do ponto 4 isoentrópico. Aqui no caso a gente está considerando todos isoentrópicos. Da mesma forma eu posso isolar a pressão P2 em função da razão de compressão. E aqui é melhor eu usar a razão de compressão porque é um valor que é conhecido já. Então eu propago menos o erro de truncamento usando aqui do que se eu usasse aqui em função da pressão, a não ser que eu use todas as casas decimais. Então, usando a equação isoentrópica com a razão de compressão, eu acho a temperatura T2 e acho a pressão P2 e venho e atualizo, obviamente, a minha tabela dos estados. Aqui na tabela dos estados eu não estou colocando todas as casas decimais para não deixar ela muito poluída, muito cheia, mas nas contas intermediárias a gente usa todas as casas decimais. Então aqui eu tenho já o estado 1 e o estado 2 determinado, e o estado 3 eu já sei que é uma adição de calor a volume constante, portanto o volume 3 eu já poderia ter atualizado aqui, ó, eu vou atualizar na próxima etapa, o volume 3 é igual ao volume 2 e a temperatura eu já tenho, certo? Então no estado 3 eu tenho que o volume 3 é igual ao volume 2, processo a volume constante, e aí eu tenho duas opções para calcular a pressão no ponto 3, uma vez que a temperatura já foi dada. Eu posso usar a equação dos gases ideais, pressão, volume, R vezes a temperatura, isola a pressão P3, usando a equação dos gases ideais eu tenho a pressão no ponto 3. Ou eu posso considerar também usando a equação dos gases ideais, lembrar que PV é igual a R vezes a temperatura. Logo, R, que é uma constante, é igual a pressão vezes volume dividido por temperatura. Isso aqui tem que ser válido para qualquer situação do meu gás. R é uma constante, portanto, pressão volume pela temperatura vai ser uma constante. Logo, se eu aplicar isso entre o ponto 3 e o ponto 2, eu tenho pressão volume pela temperatura igual a pressão 2 volume 2 pela temperatura. Agora, V3 e V2 são iguais, eu tenho que pressão 3 sobre pressão 2 é igual a temperatura 3 sobre temperatura 2. Certo? Pressão eu tenho, as temperaturas eu tenho, eu também acho a pressão do ponto usando a equação dos gases ideais, fazendo o processo entre dois estados, considerando a constante do gás. Então ambos aqui deram próximos valores aqui, então eu vou usar o que eu usei, a primeira aqui que eu calculei, atualizo a minha tabela dos estados, vou agora para o ponto 4. Ponto 4, onde ele é aqui no diagrama pressão-volume, é a rejeição de calor, certo? A transferência de calor, ou seja,
de 4 a 1, de 3 a 4 na verdade, é a expansão. Vamos considerar aqui de 3 a 4 a expansão, certo? É o ciclo de trabalho, um processo isoentrópico. Se é um processo isentrópico, eu também posso usar a equação dos gases ideais, e esse termo aqui é o que? É a razão de compressão, volume 4 sobre volume 3. Esse trecho aqui é a própria razão de compressão elevado a 1 menos 1,4, certo? 1 menos 1,4. Então, a razão de compressão já é um valor conhecido. Eu vou isolar a temperatura 4 e a pressão P4 em função da razão de compressão. Daí eu acho que a temperatura do ponto 4 e a pressão do ponto 4. Atualizo a minha tabela dos estados. E aí aqui eu já tenho ela toda preenchida, pressão, temperatura e volume. Uma etapa interessante é, uma vez que eu tenho pressão, temperatura e volume, eu aplicar a equação dos gases ideais, isolando o R, pressão, volume sobre temperatura, e verificar se o R que eu encontrei está consistente. Qual que é o valor de R? 287 joules por quilograma Kelvin ou 0,287 kJ por quilograma Kelvin. Então, fazendo as contas aqui, pressão, volume dividido pela temperatura, temperatura sempre em Kelvin, deixei a pressão em kilopascal, porque aí eu obtenho aqui em kilojoules, verifico que está consistente. Todos os pontos estão consistentes com o valor de R. Se essa conta não der certo, 0,287, que é a constante do gás, do ar, alguma coisa está errada nas suas contas. Uma vez que eu tenho toda a tabela de todos os estados termodinâmicos, eu vou calcular o trabalho e calores nos meus processos. E aqui lembrando que é um sistema fechado, certo? Então a minha variação de energia, vou escrever em termos intensivos, a variação de energia é igual a uma quantidade de calor mais uma quantidade de trabalho. E no caso é um sistema fechado, portanto, qual que são os termos de energia? Termos de energia interna mais termos de energia cinética mais o termo de energia potencial vai ser igual a uma quantidade de calor mais trabalho. Eu estou desprezando os termos de energia cinética e potencial. Como é um sistema fechado, eu tenho que vai ser a variação da energia interna, igual ao calor mais o trabalho. Do ponto 1 para o 2, do processo 1 a 2, é um processo de compressão adiabática. Portanto, o calor, compressão adiabática, o termo de calor é zero. Calor é zero, de 1 a 2, e eu tenho que o trabalho vai ser a própria variação da energia interna. Para gases ideais, nós sabemos que a variação da energia interna vai ser igual a CV vezes a variação de temperatura. Vou escrever de forma genérica aqui, porque nós vamos aplicar para todos os pontos. CV vezes a variação de temperatura, sempre o estado final menos o inicial. Então, de processo 1 a 2 é o estado final, CV, a gente está considerando calores específicos constantes e avaliados à temperatura ambiente. Então, qual que é o valor de CV? O CV, vou escrever aqui no canto aqui, CV, no canto, 0,718. O CV é igual a 0,718 kJ por quilograma Kelvin. O CP é 1004, o R dá o 287. Lembrando que R igual a CP menos CV, e o K é o CP sobre o CV. Então, eu tenho a temperatura no ponto 2, e aí aqui, para essas contas aqui, eu estou usando essa tabela com os valores truncados. T2 menos T1 vezes o CV, eu tenho o trabalho de 1 a 2. Processo 2 a 3 é um processo de adição de calor a volume constante, então eu estou adicionando calor a volume constante. Se é volume constante, eu não tenho trabalho, o trabalho vai ser zero. Adição de calor, variação da energia interna, então eu tenho trabalho zero. Adição de calor vai ser a variação de energia interna, CV vezes a variação de temperatura, T3 menos T2. Então aqui eu tenho um calor positivo, lembrando que eu estou escrevendo aqui calor mais trabalho, portanto, esse trabalho aqui positivo indica que é um trabalho adicionado da vizinhança no sistema, certo? Eu estou aumentando a energia do meu sistema. Quem que é o meu sistema? É o meu fluido de trabalho aqui. Então, eu estou adicionando trabalho, aumentando a energia do meu sistema, e estou adicionando calor, portanto, um calor também positivo. De 3 a 4 é um processo de expansão adiabática. Se é adiabática, o calor é zero. O trabalho vai ser a variação de energia interna. T4 menos T3 vai ser um trabalho negativo. Por quê? Porque agora eu estou consumindo energia do meu sistema, que é o meu fluido, para fornecer trabalho para a vizinhança. Portanto, um trabalho negativo. E a rejeição de calor de 4 a 1, CV
é um processo também a volume constante, portanto o trabalho é zero. CV T1 menos T4, um calor negativo, que indica que é um calor sendo rejeitado pelo meu sistema para a vizinhança. Daí eu faço a somatória dos calores e a somatória dos trabalhos. Eu tenho o calor líquido e o trabalho líquido e verifico que para um ciclo é um processo cujo estado final é igual ao inicial, portanto a variação de energia no ciclo é nula. Logo, a somatória do calor mais o trabalho tem que ser igual a zero. E eu verifico aqui, ou o calor e trabalho em módulo tem que ser iguais a zero. Verifico aqui que bateu. Se não bater aqui, também verifica essas contas, que alguma coisa está errada. Então eu tenho verificação tanto pelo R quanto pelo calor líquido e trabalho líquido. Eu obtenho aqui o valor do trabalho líquido. E o rendimento. O rendimento eu posso usar duas opções. É o que eu quero, que é o trabalho líquido em módulo, pelo que eu gasto, que é o calor adicionado ao meu sistema. Acho um rendimento aqui de 61%, 60,96%. Ou eu posso usar a fórmula, né, do rendimento, 1 em razão da taxa de compressão. 1 menos 1 sobre R elevado a K menos 1. O R eu tenho, que é a taxa de compressão 10,5. K é 1,4. Eu obtenho também o mesmo valor. Então eu posso também verificar aqui pelo trabalho líquido pelo calor adicionado ou pela fórmula, os rendimentos têm que ser iguais. E a pressão efetiva média, o que é a pressão efetiva média? A pressão efetiva média é, se eu considerar aquele meu ciclo ideal, esse ciclo ideal aqui, eu estou aproximando ele por duas pressões, né? Pressões aqui, vou colocar duas pressões, e entre o volume do ponto morto superior e o ponto morto inferior, o volume total, certo? Então aqui é o meu ponto morto. Deixa eu escrever aqui, apaguei aqui. Esse aqui é o meu ponto morto inferior e aqui é o ponto morto superior. Logo aqui eu tenho ponto morto inferior, que é o maior volume, ponto morto superior. Aqui o MAP vai ser isso aqui, né? O MAP é essa pressão efetiva média. De forma que essa área entre a pressão efetiva média e o volume deslocado, isso aqui entre o ponto morto inferior e superior me dá o volume deslocado, essa área aqui me dá o trabalho líquido, certo? Então, o MAP é o trabalho líquido pelo volume deslocado, ou o trabalho líquido é igual ao MAP vezes o volume deslocado. E aqui eu estou deixando em forma intensiva, em kJ por quilograma, 451, que é o trabalho líquido, pelo volume deslocado, que eu tenho em forma intensiva também, eu tenho a pressão efetiva média. E eu observo que o MAP tem unidades aqui de kilopascal. Tem unidades de kilopascal mesmo? Bom, olha aqui, quilojoules por quilograma, dividido por metro cúbicos por quilograma. Quilograma vai cortar com quilograma, eu vou ter quilojoules por metro cúbico. O joule é newton vezes metro, então eu vou ter kilonewton vezes metro por metro cúbico, o que me dá, o metro cortando com metro ao cúbico, vai me dar kilonewtons por metro ao quadrado, que é newton por metro quadrado, quilopascal. Então aqui eu posso escrever tanto em forma intensiva quanto extensiva. Se eu tivesse usado kilojoules por metro cúbico, se eu tivesse a massa do meu sistema, eu também obteria o valor do MAP em quilopascal, que é uma pressão, certo? Uma diferença, uma pressão média aqui do que está acontecendo do meu ciclo. Esse aqui é o diagrama pressão volume, ou vou deixar em volume específico, porque eu estou calculando em volume específico. E aqui nós temos então os pontos calculados, o exercício para um ciclo Otto, bem simples esse exercício.